E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos aqui para mais uma aula do nosso projeto de pesquisa operacional para todos da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Andréa Bonifácio. E hoje, gente, a gente vai estar aqui no mesmo problema apresentado na última aula, essa daqui é a parte 2 dela. Então é o problema da marcenaria madeira nobre. Para quem não viu o vídeo, tá passando aí no card para vocês poderem ver a parte um, que foi a gente chegando aqui na nossa solução ótima, entendendo que existem múltiplas soluções, como por exemplo essa, que nos trazem o mesmo lucro. Porém, hoje o que a gente vai ver é a parte do relatório de sensibilidade. O que é o relatório de sensibilidade? Ele nos diz basicamente até onde essa nossa solução continua sendo ótima, ou seja, até onde essa nossa estratégia continua sendo ótima, mesmo com mudanças em, por exemplo, o lucro da mesa ou o lucro da cadeira, ou também as nossas restrições, por exemplo. Então, hoje a gente vai aprender a gerar esse relatório de sensibilidade, que vocês vão ver que é muito simples. A gente vai aprender a ler esse relatório de sensibilidade e como que isso pode nos trazer insights, como que isso pode nos trazer melhores tomadas de decisão. Bom, vamos lá. Para a gente começar, bom, vocês que já viram a parte um do vídeo já vão saber por que que eu estou apagando aqui. Eu quero fazer novamente a geração do relatório gerado pelo Solver. Então eu venho aqui na célula da função objetivo, venho aqui na guia dados, na função do Solver, clico aqui, venho aqui em resolver, eu já estou com tudo isso daqui preenchido. De novo, para quem não viu a parte um da aula, por favor veja, está passando aí no card agora a parte um da nossa aula. Então, vamos clicar aqui em resolver. Agora que a gente clica em resolver, a gente vai parar aqui um pouquinho nessa tela e vai ver aqui nesse lado aqui lateral que ele tem três possíveis relatórios. No caso que a gente quer hoje é o relatório de sensibilidade, tá? É esse relatório que a gente vai aprender. A gente clica aqui, marca ele, né? Clica em OK. Aqui manter a solução do solver, só para as células ficarem preenchidas. Clica em OK. Se vocês perceberem, ele gerou aqui uma abinha chamada relatório de sensibilidade. O que essa abinha vai dizer? Vai dizer tudo o que a gente pode fazer no nosso problema que vai manter essa nossa solução ótima. Bom, vamos trabalhar ela aqui por partes, tá bom? O próprio Excel já separa nas células variáveis, que aqui no caso está traduzindo para a linguagem do nosso dia a dia. Essas células variáveis a gente está querendo dizer com relação aos nossos produtos, então as mesas e as cadeiras. E tem aqui a parte das restrições, que no caso são realmente nossas restrições de recurso, né? Então a madeira total, a mão de obra, enfim. Vamos começar entendendo o que é cada uma dessas coisas, tá bom? Primeiro aqui a gente tem a coluna do valor final, né? Nessa primeira parte a gente vai entender a parte das células variáveis. Então aqui a gente tem as colunas de valor final. O que é isso? É a solução que o Solver nos apresentou. Então é uma solução que vai produzir 40 cadeiras, 40 mesas, perdão, e nenhuma cadeira. Bom, agora que vocês já entenderam como é que funciona a coluna de valor final, que é nada mais nada menos que essa réplica do resultado do solver, vamos aqui para a coluna do custo reduzido e também já para essas colunas aqui de permitido aumentar e permitido reduzir, que elas vão ajudar a gente a entender um pouco dessa coluna daqui, tá? Só antes disso, vamos logo matar aqui o que é mais fácil, porque esse objetivo coeficiente nada mais é do que o lucro gerado por cada uma delas, tá? Então, isso daqui, no caso, as mesas, a gente tem no problema que o lucro gerado por elas, unitário, né, é de 150 e o de cadeiras é 100. Isso daqui fica muito fácil a gente entender. Agora, vamos para essa coluna de custo reduzido. Essa coluna, ela está zerada para as duas. O que isso daí quer dizer? Essa coluna, no caso, ela nos diz o quanto o lucro dessa cadeira precisaria aumentar, ou o lucro da mesa precisaria aumentar, para a gente passar a produzi-las. Só que como ambas estão zeradas, isso quer dizer que a gente está num empate matemático perfeito. O que isso daí quer dizer? Se a cadeira, por algum acaso, aumentar um centavo, essa solução do solver vai mudar. Como é que a gente percebe isso? Aqui em permitido aumentar, a gente vê, ó, é mais 30. O que é isso aqui? Isso aqui é a notação científica para nada mais nada menos que o infinito, tá? Então, se o lucro da mesa aumentar infinito, não vai mudar a nossa solução. Isso quer dizer que a gente vai continuar produzindo as mesas. No caso, 40, porque não teria mudado as restrições. Porém, no permitido aumentar das cadeiras, a gente percebe que está zerado. O que isso daí quer dizer? O lucro da cadeira mudar um centavo para cima, no caso a gente está em permitido aumentar, então é para cima, essa solução muda. Pô, você tá falando sério? Vou mostrar para vocês, ó. Só para vocês terem uma noção. Se eu vier aqui e colocar o lucro unitário de R$ 100,01, vocês vão ver que essa solução daqui vai mudar. Então eu vou apagar, vou resolver,
como vocês podem ver, mudou. Eu não vou gerar o relatório, tá? Para a gente não ter que voltar aqui tudo do zero. Mas só para vocês entenderem na prática o que aquilo dali quer dizer. Perfeito, entendido essa permitido aumentar, o que é permitido reduzir? É o seguinte, o quanto eu posso reduzir do lucro para essa solução daqui mudar. No caso permitido reduzir, ele está zerado para as mesas, ou seja, se eu tirar 1 centavo do lucro da mesa, essa solução muda. E se eu tirar todo o lucro da cadeira, essa solução vai continuar a mesma. Por quê? Porque esse daqui é 1, e mais 30, novamente é um infinito. Então, passando aqui de novo, resumindo isso daqui. O valor final foi o valor gerado pelo solver. Custo reduzido ele é o quanto esse lucro está abaixo de uma margem para a gente poder mudar essa solução. Nesse caso está zerado porque qualquer espirro, tanto para a mesa quanto para a cadeira, vai mudar já a solução, vai nos gerar ou mais valor, vai nos gerar mais produção, enfim. O objetivo coeficiente é nada mais nada menos do que o lucro de cada um dos itens. O permitido aumentar é o quanto a gente pode aumentar no lucro para a gente manter essa solução. Então, vocês veem que na cadeira, como a gente viu, se eu aumentei 1 centavo, vai mudar. E o permitido reduzir é o quanto a gente pode reduzir do lucro para não mudar a solução. Nesse caso, se eu tirar 1 centavo da cadeira, eu vou até fazer da mesa, perdão, vou fazer aqui com vocês, ó, 149,99, vocês vão ver que isso daqui vai mudar de novo. Então, vamos aqui no solver de novo, resolver. Vocês viram que mudou. A gente produz aqui agora 20 e 30, tá bom? Bom, perfeito. Aqui a gente entendeu como é que funciona a parte dos produtos. Então, a nossa parte daqui das células variáveis. Bom, gente, agora vamos aqui para a nossa parte das restrições, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar essa coluna de valor final com a nossa coluna de restrição. Essa coluna de restrição é a réplica da nossa restrição do problema. RH é de right-handed, tá bom? Então, primeiro vamos começar aqui olhando para a mão de obra. A gente tem que o solver nos seus resultados que ele utilizou 80 horas de mão de obra, porém a gente tinha 160. O que isso daí quer dizer? Quer dizer que a gente tem aqui uma restrição chamada restrição de folga ou restrição não ativa. Isso daí quer dizer que o nosso problema aqui na nossa fábrica não é a quantidade de horas disponíveis de mão de obra, até porque a gente está tendo essas 80 horas ociosas, tá? Então, muito provavelmente, como a gente só tem duas restrições, a outra restrição vai ser a nossa restrição gargalo. Só que como é que a gente sabe disso? Olhando aqui a coluna de valor final, e comparando ela com a nossa restrição, a gente vê que a gente realmente utilizou 100% da nossa restrição. Ou seja, a gente aqui está com a restrição gargalo, que é a chamada restrição ativa. Daqui em diante, como é que a gente vai seguir fazendo essa nossa análise? Vamos fazer o seguinte, a gente já sabe aqui que a madeira é o nosso gargalo, então surge assim uma pergunta. E se a gente comprasse mais madeira no fornecedor? Quanto que o nosso lucro aumentaria? E é exatamente isso que a nossa coluna de preço sombra vai dizer. Ela nos diz quanto de lucro é ganho por mais uma unidade daquela restrição, desse recurso. Ou seja, se mais uma unidade de chapa de madeira fosse comprada, o nosso lucro ele aumentaria em R$ 50. Isso é o que o preço sombra traz para a gente. Então, sabendo que o preço sombra ele traz para a gente quanto de lucro a gente ganharia a mais por aquilo, gera para a gente uma pergunta que obviamente o solver não traz, mas do ponto de vista gerencial a gente tem que entender. O quanto é que a gente poderia pagar nessa madeira para não perder dinheiro ou não sair no 0 a 0? Se a gente paga até R$ 49,99 nessa madeira, sabendo que ela nos traria um lucro de R$ 50, a gente até esse limite de R$ 49,99 seria viável a gente comprar essa madeira. R$ 50 e 1 centavo, a gente perderia esse 1 centavo, porque a gente teria um custo de 50,01 trazendo um lucro de 50, não valeria a pena. Então essa virada de chave, esse insight é o que a gente também precisa ter em mente do ponto de vista gerencial. Mas enfim, seguindo aqui, vamos para o preço sombra da mão de obra, tá bom? O nosso preço sombra ele é zero. O que isso daí quer dizer? Quer dizer que se eu aumentar mais uma da nossa mão de obra aqui, o nosso lucro não vai aumentar em nada. E se a gente for ver, realmente, se a gente aumentar aqui a nossa restrição para 161, não vai aumentar o nosso lucro. Por quê? Porque a gente já tem 80 horas ociosas, então a gente só vai continuar tendo cada vez mais horas ociosas. Então, a coluna de preço sombra, ela traz essa visão muito importante para a gente saber onde é que está o nosso gargalo e onde é que a gente tem que aumentar do ponto que isso nos ajude a aumentar o nosso lucro. Então, qual recurso a gente aumenta para melhorar o nosso lucro? No caso aqui a gente está vendo que é a madeira, tá bom? E aí agora, sabendo disso,
É aí é que a galera pensa e se empolga. Pô, beleza, cada prancha ela me dá mais R$ 50 de lucro, eu vou comprar muita prancha, eu vou comprar 1.000 pranchas. Só que calma aí que não é muito bem assim. A fábrica ela vai ter outros limites, que são o permitido aumentar e o permitido reduzir. Eles vão nos mostrar literalmente até onde que essa regra de R$ 50 a mais por chapa de madeira é válida. Nesse caso, permitido aumentar da chapa de madeira é 120. Isso quer dizer o seguinte, que cada prancha extra que comprarmos vai nos render 50 mais até o limite de mais 120 pranchas, que totalizaria 250, 240 pranchas na fábrica. Então, se a gente comprar a prancha de número 121 extra, o nosso lucro já não vai mais subir R$ 50. Por quê? Porque se a gente tiver tanta madeira assim, quem vai acabar sendo o nosso gargalo vai ser justamente a mão de obra. Então, entendido esse limite do preço sombra para madeira, para a mão de obra, a gente entende o seguinte, ó, a gente pode aumentar quanto a gente quiser da mão de obra, que o nosso lucro não vai mudar, o nosso preço sombra vai se manter o mesmo. Porém, se a gente reduzir até 80 horas, beleza, a gente mantém esse preço sombra de zero, ou seja, nosso lucro não vai mudar por conta da mão de obra. Só que se a gente reduzir 81 horas, isso quer dizer que a gente já atravessou o nosso limite e aí a gente já tem um novo preço sombra que pode impactar sim no nosso lucro. Então, resumindo, gente, é o seguinte: a restrição de gargalo, ela vai sempre ser aquela que tem um valor maior do que zero, que é aquela que vale a pena ainda investir um pouco mais e comprar mais um pouco desse recurso. A restrição com folga é justamente aquela que tem um preço sombra igual a zero, que não adianta mais a gente investir naquilo nesse momento. Bom, só para mostrar para vocês e para ilustrar isso tudo que a gente falou, assim como a gente fez para as células variáveis, vamos fazer aqui para a restrição. Ó. Vamos comprar mais 120 pranchas de madeira. Como é que a gente vai fazer e visualizar isso, tá? Vamos vir aqui no Solver, ó. Então a gente vai botar que a nossa disponibilidade de madeira agora é 240. Vamos zerar isso daqui. Opa, vamos zerar isso daqui. E vocês vão ver que o nosso lucro ele vai aumentar bastante. Ó, nem está aparecendo. Eu já vou gerar um novo relatório de sensibilidade, só para a gente continuar aqui nesse nosso entendimento. Então, olha só o nosso lucro, dobrou. E a gente está aqui agora utilizando 100% das nossas variáveis e produzindo 80 mesas. Agora só vamos dar uma olhada rápida nesse relatório de sensibilidade que é para ver se a gente pegou. Aqui na parte de células variáveis só mudou o valor final da mesa, tá? A gente agora está produzindo mais mesa justamente porque a gente conseguiu um pouco mais de madeira para a gente. No caso, a gente dobrou a quantidade de madeira. Aqui agora nas variáveis já mudou bastante coisa, tá bom? O que mudou para a gente? Quanto que eu posso aumentar de madeira? Se vocês forem ver aqui, ó, aqui eu podia aumentar 120. Agora eu já não posso aumentar mais nada. Porque se eu aumentar uma madeira, o nosso preço sombra vai mudar. O preço sombra daqui está mantido porque a gente ainda está dentro do nosso limite. A gente está, no caso, no limiar. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um terceiro relatório só para ver se a gente pegou esse preço sombra mesmo. Vou botar 241 e vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Vou gerar de novo aqui o nosso terceiro relatório de sensibilidade. Olha aqui o nosso preço sombra, ó, zero. Por que ele está zero? Porque essa daqui deixou de ser a nossa restrição gargalo. Ela passou a ser a nossa restrição de folga. Que agora a gente está usando 240, porém tem 241. Está sobrando uma. Entendeu? Então o que a gente precisa fazer? A gente, no caso aqui, precisaria aumentar 0,66667 de horas disponíveis para a gente poder utilizar tudo e voltar a ficar nesse cenário em que a gente realmente utiliza a nossa capacidade máxima. Fechou? Então, gente, é basicamente isso, tá? Essa é a análise que a gente faz no relatório de sensibilidade. São todos os insights que eles podem trazer aqui para a gente. Espero que vocês tenham entendido muito bem isso. É muito importante essa análise para um engenheiro de produção especializado em pesquisa operacional. Eu preciso que vocês, caso tenham tido alguma dúvida, me enviem aqui nos comentários que a gente pode passar em cima de cada uma delas, tá bom? E como eu falei no início do vídeo, voltem e assistam o primeiro vídeo do Solver para vocês entenderem de verdade como é que a gente usa e como é que a gente chega aqui, porque aqui a gente já partiu do ponto em que a gente sabia gerar esse relatório de sensibilidade aqui com o Solver, tá bom? Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês curtam aí o vídeo, deem um like, se inscrevam e um abraço, até a próxima.